Escrever no chat. O Arthur Henrique saiu da reunião. Esperar o Arthur voltar aí para a gente iniciar. Então, galerinha, mais uma vez, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula de hoje, vamos aprender sobre noções de divisibilidade. Nossa, professor, o que é isso, noções de divisibilidade? A primeira ideia que eu vou trazer para vocês é a seguinte, olha só, essa ideia aqui que eu vou trazer para vocês. Se a gente tiver, por exemplo, vocês estão conseguindo ver essa tela branca aí? Sim. Tá vendo essa tela? Então, por exemplo, imagine aí ó, que eu tenho um suco, deixa eu apagar aqui, vou desenhar uma garrafinha de um suco aqui, beleza? Essa é a garrafinha de suco. Deixa eu desenhar aqui, certo? Deixa eu apagar, que não ficou legal. Certo? Então, aqui eu tenho uma garrafa, no caso aqui, ó, de suco, certo? E essa garrafa, eu vou escrever aqui, ó, suco de algum sabor, beleza? E essa garrafa, ela tem 1 litro. É uma garrafa de 1 litro, beleza? Olha só, quantos amiguinhos? Então, aqui, ó, eu tenho um suco, certo? Tá escrito suco. Tem um suco aí de algum sabor. Na minha casa tem, por exemplo, copos, certo? De 100 ml. Tem copozinhos aí de 100 ml. Então, cada copo desse tem 100 ml. E aí eu faço a pergunta para vocês. Quantos coleguinhas eu conseguiria servir com um suco de 1 litro? Quantos coleguinhas eu conseguiria servir? No caso, olha só, eu tenho um suco de 1 litro e eu quero dividir com os meus coleguinhas. No caso, eu quero dividir com os meus coleguinhas. Então, eu conseguiria dar um copo de 100 ml para cada um desses meus 10 coleguinhas. Então, eu precisaria, no caso, de 10 copos. Eu precisaria de 10 copos de 100 ml. É isso que vocês estão me dizendo? Então, olha só. Isso que vocês acabaram de me responder é o que significa divisibilidade. É a gente conseguir dividir alguma coisa que é o total, e essa coisa a gente vai dividir em outras partes. No caso, esse suco, nós vamos dividir esses sucos em outras partes, sem que não sobre nada. Então, não pode sobrar nada. Então, se a gente pegou essa garrafa de 1 litro, certo? E dividiu em 10 copos, no caso, em 10 copos de 100 ml, significou que cada coleguinha meu recebeu um copo de 100 ml, certo? E eu consegui servir 10 pessoas e não sobrou suco nenhum. Então, divisibilidade é justamente isso. É a gente conseguir pegar um todo e desse todo dividirmos em partes iguais e não sobrar nada. Então, pelo que eu vejo, vocês sabem muito bem o que é, no caso, essa divisibilidade. É a mesma coisa de perguntar quantos copos de 100 ml cabe dentro desse suco aqui, ó. Quantos copos? Aí eu faço outra pergunta. Quantos copos de 100 ml caberia, no caso, dentro desse suco? Então, caberia, no caso, 10 copos de 100 ml caberia dentro desse suco. Então, a noção de divisibilidade é justamente essa, beleza? E para a gente começar essa aula, eu trouxe esse pequeno questionário que eu conto com a ajuda de vocês. Por exemplo, ele coloca aqui, ó, responda as questões no caderno. Nós vamos responder aqui. Eu sei que 5 cabe 2 vezes em 10 reais. Então, olha só o que ele fala. Ele fala o seguinte, que 5, por exemplo, uma nota de 5 reais, ela, no caso, para valer 10, eu tenho que ter 2 notas, no caso de 5 reais. E agora eu faço a primeira pergunta aí, ó. Quantas vezes o número 2 cabe em 36? Alguém sabe me responder? Quantas vezes o 2 cabe em 36? Então, vamos imaginar aí, ó. Quantas vezes eu posso pegar esse número 2 e colocar ele dentro desse número 36? 18 vezes? Alguém sabe me responder?
18 vezes? Exatamente. Então, veja bem, o 2, ele cabe quantas vezes dentro do 36? 18 vezes. Então, é justamente isso. Sabe responder a segunda questão? E o 3? Quantas vezes o 3 cabe? 12 vezes? Justamente, o 3 cabe 12 vezes dentro do 36 e não sobra nada. O importante é isso, é que não sobra nada. Agora, se eu perguntar, ó, quantas vezes o 4 cabe no 36? 9 vezes. 9 vezes, cabe 9 vezes, porque 9 vezes 4 é 36. E o 6, ele cabe quantas vezes dentro do 36? 6. 6 vezes. 6 vezes, né? Então, 6 vezes, porque 6 vezes 6 é 36. E o 12? Quantas vezes o 12 cabe no 36? 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes, cabe 3 vezes, justamente. E o 18? Quantas vezes cabe? 2 vezes. 2. 2 vezes, cabe 2 vezes, porque 36 dividido por 2 é igual a 18, ou então 18 vezes 2 é igual a 36. E o 36, cabe quantas vezes em 36? 1 vez. Uma vez. Uma vez, certinho. E o número 1, cabe quantas 36. vezes? 36 vezes, né? Porque 36 vezes 1 é igual ao 36. Beleza? Então, é justamente isso. Divisibilidade é a gente ter a noção de quantas vezes um número cabe dentro de outro Professor, número. licença. É para copiar Sim. no caderno? Não precisa copiar, não. Tá sendo gravado. Depois depois eu posto lá e vocês verifiquem. Beleza? Tá bom? Sim. Então, tranquilo aqui, ó. Voltando aqui. E agora, se a gente considerar o número 23, por exemplo, quantas vezes um cabe dentro do número 23? Alguém 23. sabe responder essa? 23 vezes. 23 vezes. Então, o número 1, ele cabe 23 vezes dentro, no caso, do meu número 23. E o 23? E quantas vezes o 23 cabe no 23? 1 vez. Uma vez, certo? E essa última pergunta aqui, ó. Que outros números cabem o número exato de vezes em 23? E outros números cabem em um número exato de vezes em 23? Qual é o outro número, no caso, que cabe dentro do 23? Alguém sabe me dizer? Além do 23. É difícil, porque o 3 é ímpar, né? O 3 é A ímpar? gente tem que pensar essas coisas. Então, quantas vezes? Se você tivesse, por exemplo, uma barra aí de chocolate de 23 centímetros aí... 11,5 não ia valer. Quantas vezes aí... 11,5 não vai. Então... Não vai. Eu acho que 23 é número primo, né, não? Isso, justamente. O 23, ele é um número primo. Então, justamente, o 23, os únicos números que cabem dentro do 23 vai ser o próprio 23 e o próprio 1. Beleza. Galera, agora, indo de fato aí, ó. Todas essas perguntas que eu fiz para vocês, elas seguem um raciocínio do que a gente vinha, no caso, do que... Eu vou pedir que vocês desliguem o microfone por enquanto, beleza? Só porque tá chiando aqui, senão vai ficar ruim na gravação, por gentileza. E aí, enquanto vocês quiserem falar, vocês ativem o microfone, tá bom? Para ficar melhor para a gente... Isso, agora ficou mais silêncio com os microfones desligados. Muito obrigado. Então, tudo isso que eu acabei de perguntar, da gente começar a construir essa ideia aqui de quantas vezes um número cabe dentro de outro número, se a gente for levar isso daqui ao pé da letra, né? A gente estudou nas aulas anteriores sobre multiplicação, sobre divisão, lá no iniciozinho do bimestre, e a gente tinha o que chamava de divisão exata. Então, toda vez que nós temos uma divisão exata, certo? Ou seja, que o resto, no caso, é igual a 0, eu posso afirmar que esse número que eu dividi
no caso, ele é divisível. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, o 60, se eu pegar o 60 e dividir ele por 5, certo? Será que o 60 cabe quantas vezes dentro do 5? Então, veja bem, eu vou pegar aqui, ó, 1 vezes 5, no caso aqui, vai dar quanto? Vai dar 5, certo? E aqui eu faço a subtração, 6 menos 5, isso vai dar igual a 1. O que eu faço agora? Vou descer o zero. Eu vou descer o zero, agora eu vou multiplicar, ó. 2 vezes 5 vai dar igual a 10, e isso daqui vai dar o quê? Vai dar um resto zero. Então, veja bem, eu posso dizer que o 5, né, que o meu número 5, ele cabe 12 vezes dentro de quem? Ele cabe 12 vezes dentro do 60. Mas por que que o 5 cabe 12 vezes, no caso, 12 vezes dentro do 60? O 5, ele cabe 12 vezes dentro do 60, justamente porque o meu resto, ele dá igual a zero. Então, toda vez que o meu resto da minha divisão, ele for um número zero, certo? Ele for um número zero, eu posso dizer que o 5, ele é divisível por 60, ou então eu posso dizer que o 60, ele é um múltiplo de 5, certo? Então, veja bem o que eu acabei de falar. Para saber se um número cabe dentro de outro, a gente precisa executar, no caso, uma divisão, dos modos como a gente aprendeu. Quanto a gente executar essa divisão, e o meu resto for igual a zero, tá vendo? O meu resto foi igual a zero, eu posso dizer que o 5, ele cabe, por exemplo, 12 vezes dentro do 60. Então, eu posso dividir com o meu 5, ele é, no caso, o meu 5, ele é divisível por 60. Então, veja bem, ó, essa primeira anotação, eu vou dizer que o 5, ele é divisível, no caso, por 60. Eu vou dizer que meu 5 é divisível por 60. Por que que ele é divisível por 60? Porque ele cabe 12 vezes dentro do 60, e quando eu executo essa divisão, o meu resto é igual a zero. Então, a primeira observação que eu posso dizer é isso. Toda vez que um número cabe dentro de outro, eu vou dizer que ele é o quê? Divisível. Então, tudo isso daí que eu estou dizendo, de noções de divisibilidade, é tudo relacionado com isso. Então, eu posso dizer exatamente isso. Agora, eu vou aqui no chat, eu acho que alguém escreveu, beleza? Ana Júlia, o que você está... Beleza, vamos continuar aqui. Beleza? O 2, a segunda observação que eu quero dizer é o seguinte, que o 60, ele é múltiplo. Eu posso escrever assim, ó, ele é múltiplo de 5. Como assim, professor, ele é múltiplo de 5? Olha só, o primeiro item eu falei que o 5 é divisível por 60, porque o 5 cabe 12 vezes dentro do 60, e o meu resto foi igual a zero. Eu também posso dizer o quê? Que o 60, no caso, ele é múltiplo de 5. Por que que ele é múltiplo de 5? Porque se eu for, no caso, aí, aumentando de 5 em 5, por exemplo, ó, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Viu que chegou no 60? Como chegou no 60, eu posso dizer que o 60 é como se ele fosse da família do 5. E por ele ser, no caso, aí, um descendente do 5, eu vou dizer que ele é múltiplo de 5. Então, 60 é como se ele fosse descendente do número 5. Então, eu digo que ele é múltiplo. E toda vez que for um resto igual a zero, eu posso afirmar que meu dividendo, que no caso é o 60, que meu dividendo, ele é um múltiplo de quem? Do meu divisor. Então, tudo isso que eu estou trazendo são noções de divisibilidade. Agora, se eu trazer uma ou outra bem aqui, ó, se eu trazer aqui, ó, 61 dividido, no caso aqui, por 5, o que eu teria que fazer? Olha só, eu multiplicaria aqui por 1, 1 vezes 5 daria igual a 5, certo?
6 menos 5 daria 1. O que eu teria que fazer agora? Descer esse outro 1. Beleza? Agora eu multiplico... Professor, só uma dúvida. 61 também é um número primo ou não? 61 é um número primo? Sim, 61 é um número primo, porque ele só vai dividir por ele e por quem? E por 1. E por 1, justamente. Agora eu faço, ó, 2 vezes 5, isso daí vai dar igual a 10, certo? Agora, ó, 11 menos 10 dá igual a quanto? Dá igual a 1. Agora, olha a diferença. O resto aqui, ó, deu quanto? Deu igual a 1. Então, eu posso dizer que o 5, no caso aqui, ó, ele é, no caso, divisível por 61? Alguém me responde, por gentileza, no microfone? Eu posso dizer que o 5, no caso, ele é divisível por 61? Posso, Ana Júlia? Não. Por quê? Não pode dizer. Você sabe? Não, pois ele não é dividido exatamente. Isso, olha só. Por que eu vou dizer que o 61, no caso, ele não é um múltiplo de 5, e eu não posso dizer que o 5, ele cabe 12 vezes dentro do 61 por um motivo, porque o meu resto, ele não deu 0. Como o meu resto não deu 0, eu não conseguiria pegar um número, no caso, 61, e dividir ele em partes iguais, no caso, para 5 objetos, para 5 indivíduos. Então, olha só. Então, eu vou dizer, no caso, que o 61, ele não é, no caso, múltiplo de 5, e também vou dizer que meu 5, ele não é divisível por 60. Agora, vocês já pararam para pensar que número, quando ele é muito pequeno, é fácil da gente fazer isso? Quando o número é muito pequeno, é extremamente fácil da gente fazer essas observações. E quando o número for grande, será que existe alguma, vamos dizer assim, alguma receita que me ajuda a identificar esses critérios de divisibilidade? Por exemplo, se eu quiser saber se um número é divisível por 2, por 3, por 4, por 5, por 7, por 8, por 9, será que eu vou ter que ficar fazendo todas as vezes essa continha de divisão? Será que existe, por exemplo, alguma fórmula, alguma receitazinha de bolo que me ajuda a identificar se um número, no caso, é divisível ou não? Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, ó, esse número aqui, ó, 10, 5, 18, ele é, no caso aqui, ó, divisível? Ele é divisível, no caso aqui, por 2? E aí? 10.518 é divisível por 2? Se eu perguntar 10.000... Eu acho que sim, porque ele é um número par. Ele é um número par? Justamente, essa é a nossa primeira regra. Toda vez que existe uma pergunta, no caso aqui, ó, se o número ele é divisível por 2, nós vamos olhar apenas para esse último carinha aqui, ó. Se ele for um número par, eu vou escrever aqui, ó, se ele for par, eu vou dizer que ele é o quê? Ele é divisível por 2. Então, todas as vezes que o meu último número, no caso, que está na casa das unidades, porque é unidade, dezena, centena, no caso aqui, ó, unidade de milhar e dezena de milhar, unidade simples de milhar e dezena de milhar. Então, toda vez que a minha unidade, certo? Que a minha unidade for, no caso, um número par, eu vou dizer que esse número é o quê? É divisível de quanto? É divisível por 2. Tem vários outros números. Por exemplo, aqui, ó, o 520. O 520 é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque, no caso aqui, ó, o meu último número, ele é o quê? Ele é par. Se eu perguntar 522 é divisível por 2, eu vou Sim, dizer, pois é par. Porque ele termina com par. Então, toda vez que esses números terminarem, certo? Em números pares, ele vai ser o quê? Divisível por 2. Fácil isso daí ou difícil? Fácil.
Fácil, né? Super tranquilo, né? Agora, se eu trazer um outro questionamento, como que eu vou saber, no caso, que um número é divisível por 3? Alguém sabe me dizer? Olha só, vou escrever aqui, ó, divisibilidade por 3. Vou escrever aqui, ó. Alguém sabe qual é a regra? Divisibilidade, no caso aqui, ó, por 3. Quando que um número ele vai ser divisível por 3? Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 62. Se ele for múltiplo, é uma resposta. Mas se eu pergunto para vocês aqui, ó, 62.124 é divisível por 3? Não. Por que não? Porque ele termina em par? Porque ele termina em par? Será que é só por causa disso? Não sei. Olha só. Se a gente fazer a divisão, e no caso essa divisão, ela terminar, no caso em um número, no caso se ela terminar em um número, no caso aqui, em um resto zero, eu vou dizer, no caso, que esse número é divisível por 3. Mas eu não quero, por exemplo, ficar fazendo, no caso, essa divisão. No caso, multiplicar aqui, ó, 2 vezes 3, que vai dar 6, não é isso? Que aqui vai dar 0. Eu desço esse 2 aqui. No caso aqui não vai deixar, vou ter que colocar 1 aqui. Depois eu multiplico aqui por 7. E aí vai indo. Eu não quero fazer essa operação, no caso, desse modo. Como eu não quero fazer essa operação desse modo, eu tenho uma regrinha aqui, ó, que me ajuda a auxiliar quando esse número vai ser divisível por 3. Por exemplo, um número ele vai ser divisível por 3 quando eu somar todos os seus algarismos e esse algarismo terminar em um número, no caso, que é múltiplo de 3. Por exemplo, o que eu vou fazer, ó? Para saber se esse número é múltiplo de 3, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou somar 6 mais 2 mais 1, certo? Mais 2 novamente, mais 4. Se esse resultado tiver, no caso, na tabuada do 3, né, eu vou dizer que esse número é o quê? É divisível por 3. Por exemplo, 6 mais 2 dá 8, certo? 8 mais 1 dá 9. 9 mais 2 dá 11. 11 mais 4 dá quanto? Dá 15. Então, no caso, deu o número 15 aqui, não deu? Deu. Tem o número 15 na tabuada do 3? Sim. Sim. 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15, certo? Sim. Então, se esse número resultante tiver na tabuada do 3, eu vou dizer o quê? Esse número é o quê? Divisível por 3. Então, a regra de divisibilidade por 3, ele vai ser o seguinte: toda vez que eu somo algarismo por algarismo, e a soma desses algarismos resultar em um número que esteja na tabuada do 3, eu vou dizer o quê? Que esse número é divisível por 3. Então, eu posso afirmar o seguinte, certo? Que no caso aqui, ó, 62.124, ele é o quê? Divisível por 3. Então, eu posso dizer também que 62.124, ele é um número múltiplo de 3. Se eu for somando, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27... Aí passar 3 anos somando... Sim. Quando eu passar uns 3 anos somando, eu vou descobrir que esse número ele está o quê? Na família do 3. Então, por ele estar na família do 3, eu vou dizer que ele, no caso, é um número divisível por 3. Agora, se eu pegar um número aqui, ó, 7.092, é divisível por 3? O que eu faço? Eu vou lá e somo, ó, o 7, mais o 0, mais o 9, mais o 2. Será que vai dar certo? 7 mais 0 vai dar quanto? Vai dar 7, certo? No caso aqui, ó, mais 9 vai dar quanto?
16. Com mais 2 vai dar quanto? 18. Tem 18 na tabuada do 3? Sim. 3 vezes 6, 18. Então, olha só, então tem, não tem? Não tem um 18? Então, eu posso dizer que 7.092, ele é o quê? Divisível por 3. Eu vou dizer que ele é divisível por 3. Agora, se eu pegar esse número aqui, ó, 6.413, 6.413, será que ele é divisível? Vamos lá, ó. 6 mais 4 mais 1 mais 3. Vamos ver que valor dá isso daí, ó. 6 mais 4 vai dar 10. Mais 1, 11. Mais 3, 14. Tem um 14 na tabuada do 3? Não. Então, esse número aqui, ele é o quê? Ele não é divisível por 3. Então, olha só. A regra de divisibilidade por 3, ela é o seguinte. Vai ser divisível por 3, vai ter divisibilidade quando somando seus algarismos, quando somando todos os seus algarismos, isso resulta em um número que esteja onde? Na tabuada do 3. Então, recapitulando, quando o número é divisível por 2? Alguém me responde no microfone. Quando o número é divisível por 2? Quando ele é par. Quanto o número termina em par. Quanto o último na casa das unidades é um número par, certo? Sim. Exatamente. Quando o número é divisível por 3? Quando está na tabuada do 3. Os algarismos se dá um múltiplo de 3. Isso, quando eu somo todos os seus algarismos, né? Eu somo todos os seus algarismos, a soma desses algarismos estiver na tabuada do 3. Exatamente, é isso. Então, a gente já aprendeu. Toda vez que um número, no caso, ele for divisível, no caso, por 2, é quando ele for par. Quando a soma de todos os seus algarismos tiver, no caso, na tabuada do 3, né, ele vai ser o quê? Divisível por 3. E agora, por 6. Como que eu vou olhar para um número e dizer, ó, esse número, ele é, no caso, divisível por 6. Aí eu vou escrever aqui, ó, divisibilidade por 6. Vamos pensando aí. Por que eu pulei logo por 6? Divisibilidade. Alguém pensou já? Agora por 6. Divisibilidade por 6. Alguém sabe me dizer? E aí? Olha só, vou pegar esse número aqui, ó, 3.624. É divisível? Ele é divisível por 6? A pergunta é essa. Por quê? Porque quando eu faço a divisão dá resto 0. Pode ser uma das respostas. Mas veja bem, a regra de divisibilidade por 6, ela vai ser a seguinte. Só vai ser divisível por 6, certo? Quando for ao mesmo tempo dividido por 2 e ao mesmo tempo divisível, sabe por quanto? Por 3. Então, olha só. Um número, ele só vai ser divisível por 6 se ele for divisível ao mesmo tempo, no caso, por 2, certo? E se for divisível ao mesmo tempo por 3. Então, vamos verificar como é que isso funciona? Por exemplo, esse número aqui é divisível por 2? 3.624 é divisível por 2? Me respondem aí, por favor. Sim. Ele é divisível por 2 por quê? Porque termina em par. Porque termina em par. Então, beleza. Então, por 2, ok. E por 3? Por 2, ok. Porque, no caso aqui, ó, porque é par. O último número é par. Então, essa daqui foi a nossa primeira resposta. Então, ó, por 2, ele supriu a necessidade. Agora, por 3, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar, ó, 3 mais 6 mais 2 mais 4. Se tiver na tabuada do 3, vamos lá, ó.
3 mais 6 dá 9. 9 mais 2 dá 11. 11 mais 4 dá quanto? 15. Dá 15. É divisível por 3? Sim. Então, ele também, também ok por 3. Então, ele é divisível ao mesmo tempo por 2 e divisível ao mesmo tempo por 3. Isso quer dizer o quê? Que ele é divisível por 6. Então, eu vou dizer que sim. Ele é divisível, no caso, por 6, porque ele, ao mesmo tempo, é divisível por 2 e, ao mesmo tempo, no caso, é divisível por 3. Agora, se eu fazer uma outra pergunta aqui, Pio, pessoal, desliguem os microfones por enquanto vocês não estão falando. Quando for falar, liguem novamente, por favor, que tá chiando. Por gentileza, obrigado. Agora, se eu fazer uma outra pergunta aqui, 1632 é divisível por 6? Vou colocar assim, é divisível por 6? E aí? Por 2 é. Então, por 2 é. Então, por 2... Ok, porque ele é par, justamente. Agora a gente confere... É divisível também por 3, porque o resultado dá 12. Dá 12, né? Então vamos lá. 1 mais 6 dá 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 2, 12. Então ele também é o quê? Ele também é divisível por 3. Então isso quer dizer que 1632 é divisível por quanto? Por 6. Então, eu posso dizer que é divisível por 6. E o que significa? Olha só, todos esses procedimentos que nós estamos fazendo de forma direta é justamente para evitar aquela divisão que a gente fica fazendo lá de forma padrão. Beleza? Então, a gente evita essa divisão aqui, fazendo as continhas, a gente evita e segue essas regrinhas de divisibilidade. Então, aplicando essas regrinhas de divisibilidade, a gente consegue prever de forma mais rápida e mais direta a divisibilidade. Agora, se eu perguntar aqui, 4.430. 4.430 é divisível por 6? Deixa eu arrumar aqui esse 30 aqui, Por 2 é. Por 2 é? Sim. É, né? O 0 é par, então o 0 para a gente vai ser par. Porque o 0 realmente ele é par. Beleza? Então, olha só. Então, por 2 é, certo? Por 2 eu vou colocar ok. Agora, a gente vai fazer por 3. Vai somar 4, mais 4, mais 3, mais 0. 4 mais 4 dá quanto? 8. 8 mais 3 dá quanto? 11. 11. 11 mais 0? 11. Tenha, no caso aí, o 11 na tabuada de 3. Só tem 12. Não tem. Então, olha só. O mais próximo é 12. Porque ele é primo. E é primo. Então, veja bem. O 2 está ok. Mas por 3 não está ok, então eu vou dizer que esse número aqui, ele é o quê? Não é divisível por 6. Não é divisível por 6. Então, vamos recapitular a nossa ideia do que a gente já viu até agora? Então, veja bem. A gente viu o seguinte, certo? A gente viu a divisibilidade por 2, não foi? A divisibilidade por 3 e a divisibilidade por 6. Vou até anotar aqui, A gente viu a divisibilidade por 2, a divisibilidade por 3 e a divisibilidade por 6. Por 2 é o mais fácil, né? Olhou o último número, se for par, é divisível por 2. Por 3 eu tenho que somar todos os algarismos. Depois que eu somei todos os algarismos, deu certinho, eu vou dizer que ele é divisível por 3. A soma está na tabuada do 3, eu vou dizer que é por 3. Por 6, o 6 ele já é dependente, né? O 6 ele tem que ser divisível por 2 e divisível por 3 ao mesmo tempo. Então, se ele for divisível por 2 e também divisível por 3, eu vou dizer que tal número, no caso, é divisível por 6. Então, essas 3 aí, já estamos craque? Estamos bem? Sim. Aprenderam direitinho? Agora, se eu perguntar para vocês, quando que um número ele vai ser divisível por 4? E aí?
Quando que um número vai ser divisível por 4? Aí, também não sei. E aí eu vou escrever aqui, ó, divisibilidade. Olha só. Vamos pensando aí enquanto eu escrevo, ó. Divisibilidade por 4. E aí? Observa o seguinte, ó. 100 dividido por 4 dá quanto? Vai dar 25, né? E no caso aqui vai dar 100, certo? Se eu perguntar aqui, ó, 1.300, já vou colocar os resultados aqui, ó, 1.300 dividido por 4, isso daí vai dar 325. Isso daqui vai dar 1.300, certo? Então aqui vai dar 0. Se eu colocar outra aqui, ó, 11.700 dividido por 4, vai dar 2.925. Eu estou olhando aqui as respostas, que isso aqui vai dar 11.700, que vai dar resto 0, certo? E já eu vou notar para vocês aí a semelhança, ó. 1.128 dividido por 4, 128 dividido por 4, que vai dar 32. E aqui vai dar 128, e aqui vai dar 0. Outra coisa aqui, ó, 1.736 por 4, aqui vai dar 434. Não se preocupa com as contas, não. E aqui vai dar 1.736, que vai dar igual a 0. Certo? Colocar um último aqui, ó. 5.232 dividido por 4. Isso daqui vai dar 1.308, que vai dar 1.232, que vai dar 0. Agora, observem bem comigo aqui, ó. Certo? Observem bem comigo aqui. Olha só que coisa engraçada que aparece aqui. Vocês percebem que toda vez que o número termina em 00, 00, 00, ele foi divisível por 4? Então, olha só, eu vou dizer o seguinte, toda vez que um número ele termina em 00, olha só, 100 não termina com 00, 1.300 não termina com 00, 11.700 não termina com 2 zeros no final? Sim. Então, toda vez que um número tiver 2 zeros na unidade e na dezena, eu vou dizer o quê? Que esse número é divisível por 4. Beleza? E aí, aprenderam essa parte? Então, olha só, para ser divisível por 4, certo? O número tem que terminar em 00. Então, se terminar em 00, unidade e dezena, eu vou dizer que esse número é divisível por 4. Então, até aí, tranquilo, né? Então, essa é a primeira regra para divisibilidade por 4, mas também tem outra. Toda vez também, ó, que os dois últimos números estiver na tabuada do 4, então, veja bem, toda vez que os dois últimos números estiverem na tabuada do 4, o que eu vou dizer? Eu vou dizer que esse número também é divisível por 4. Por exemplo, 28 está na tabuada do 4? 28, 4 vezes 7, 28. Então, 28 está na tabuada do 4. Observa aqui, ó, esses dois últimos números aqui, ó, o 36 está na tabuada do 4? 4 vezes 9, 36. Então, está na tabuada do 4. 32 está na tabuada do 4? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Ah, tá, vai desligar o microfone. O 32 está na tabuada do 4? Está na tabuada do 4, então eu posso dizer o quê? Que tá. Então, olha só, um número natural será divisível por 4 quando terminar em 00 ou quando os números formados por seus dois últimos algarismos tiver na tabuada do 4. For um número divisível por 4. Então, a regra é o seguinte, toda vez que terminar em 00, certo? Terminou em 00, ou então terminou em dois números que esteja na tabuada do 4, ou seja, que é divisível por 4, eu também vou dizer que esse número é o quê?
divisível por 4. Fácil ou difícil essa daí? Agora, se eu perguntar para vocês aqui, ó, facinho, né? Se eu perguntar aqui, ó, 500. 500 é? 500 é divisível por 4? Me responde aí, liga o microfone. É divisível por quê? Porque termina em 00. E esse daqui? Esse daqui é? Não. Sim. Ah, não. O Eric não tá na reunião. Os dois últimos Não é. Os dois Porque últimos 26 não tá na tabuada do 4. não tá na tabuada do 4, né? Então, beleza. Então, verifiquei que vocês compreenderam. Fácil, né? Essa daí. Então, a gente já aprendeu. Então, olha só o tanto de coisa que a gente já aprendeu hoje, ó. Divisibilidade por 2, divisibilidade por 3, por 4 e por 6 também. Certo? Então, ó, vai ser divisível por 2 quando terminar em par, certo? Vai ser divisível por 2, por 3, quando somando os seus algarismos, né? A soma dos algarismos desse não tiver na tabuada, no caso do 3, e por 4, quando terminar em 0, 0, ou então seus dois últimos algarismos tiver aonde? Na tabuada do 4. Beleza? Aqui por 4 a gente já viu. E por 6? O 6 é o seguinte, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Beleza? Alguma dúvida nessas partes? Não. Nenhuma dúvida? Cadê o resto do pessoal? Saiu da reunião? Não, tá aqui. Tá todo mundo desligando. Deve ser internet. Beleza? Então é isso daí. Então a gente aprendeu por 2, por 3, por 4 e por 6. Vamos aprender uma nova? Sim. E agora, no caso, por 8. E agora? Não, eu pensei que era por 5. Divisibilidade. Por 5 você vai ver que é fácil, ó. Divisibilidade por 8. Professor, você desligou sua câmera. Eu desliguei? Ah, não, agora voltou. Não desligou não. Ah, tô desligando. Ó, Ué, vou pedir para vocês observarem o seguinte, ó. Por 8? Por 8. Não era Vai por ser 5? aqui, ó. 1000 dividido por 8. Não, vou pular por 8. Então, eu sei que isso aqui vai ser 125. No caso aqui, que vai dar 1000. E vai resultar no resto 0. Então, a primeira é essa. Agora, eu vou colocar aqui, ó. 13.000 divisível por 8. Que isso daqui vai dar 1.625, certo? Que vai dar 13.000. E vai dar resto 0. Vamos pensando aí. 115.000. 115.000 dividido por 8. Isso daqui vai dar 0. Isso daqui vai dar 14.375. Ah. 1000 não dá... 8 dividido por 125 não dá 1000, não. Dá quanto? 15.000. E 600. 15.000? Vamos consultar na calculadora. Eu tô aqui, ó. Aí. Vamos conferir. Eu acho que teve um errozinho aí. Não, ó. Coloca tudo de novo. 125 dividido por 8 dá 15.625. Ó, você tá vendo aqui, ó. É 1000 dividido por 8. Vê aí, 1000 dividido por 8. Agora eu vou ver. Vê aí, verifica aí pra mim, por favor. Mas eu acho que tá certo, hein? Eu acho que não. Tá certo. 1000 dividido por 8. Não dá Tá 125, Tá não? certo. Se fosse por 4, se fosse 1000 dividido por 4, não daria 250? Então, dividindo por 8 seria, no caso, dobrar por 4, que daria 125. Verdade. Então, também é divisível. Só seguir nessa lógica aí, ó. Eu fiz errado. É assim mesmo. Lembra que eu falei? Os erros são extremamente importantes, beleza? Sim. Então, olha só. O que vocês conseguiram observar nessas divisões que eu estou fazendo aqui? Que o de cima sempre termina em 000. 000. O que mais? E o resto tudo é divisível por 8.
Justamente. Então, veja bem, pessoal, é o seguinte, ó. Um número, ele vai ser divisível por 8, ele vai ter divisibilidade por 8, quando ele suprir essas seguintes, né, necessidades, ou seja, quando ele terminar em 0, 0 e 0, beleza? Olha só, todo número que termina em 0, 0, 0, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0 e 0, 0, 0, isso indica que ele é o quê? Divisível por 8, beleza? Então, toda vez que terminar em 0, 0, 0, em 0, 0, 0, em 0, 0, 0, tiver 3 zeros, né? No caso aqui, ó, unidade, dezena e centena, então, se ele tiver 0, 0 e 0, eu vou dizer que ele é divisível por quem? Por 8, beleza? Vou dizer que ele é divisível por 8. Outra coisa também, toda vez, certo, que os três últimos números for divisível por 8, eu também vou dizer que ele é, no caso, divisível por 8. Então, por exemplo, esses daqui de cima a gente viu, terminou em 0, 0, 0, é divisível por 8. Agora, quando for um número desse daqui, ó, eu tenho que fazer as continhas normais. Então, eu vou verificar esses três últimos números aqui, os três últimos números, eu vi que ele é divisível por 8. Então, verifiquei que meu resto deu 0, então certinho. Agora, olha só, esse daqui, ó, no caso que é 3.112 dividido por 8. Como é que eu vou saber? Eu vou olhar para esses três últimos carinhas aqui, ó. 112 é divisível por 8? Então, se 112 é divisível por 8, eu não vou fazer a conta usando 3.112. Eu vou fazer a conta usando, sabe quem? 112 dividido por 8, certo? Então, aqui eu colocaria, no caso, o meu 1 aqui, não era? 1 vezes 8 dá quanto? Dá 8, certo? Aqui dava 3, certo? Eu vou descer esse 2 aqui, ó. Agora eu multiplico aqui por 4, que vai dar 32, certo? Dando 32, 32 menos 32 dá 0. Deu o resto 0? Então, eu posso dizer que esse número aqui é o quê? Divisível por 8. Então, eu faço a continha apenas para quem? Para esses três últimos números. Beleza? Esse daqui eu tenho que fazer tudinho, porque ele tem só 3. Agora, esse daqui, ó, eu precisaria fazer, no caso aqui, ó, Professor, 4.000, mas tem como saber do 264 se é divisível por causa do número do 64? Não, tem que ser os três últimos números. Não pode ser direto. Então, eu teria que fazer, ó, 264 dividido por quanto? Por 8. Certo? Que daria quanto aqui? 33. 33? Uhum. É que daria 3, né? 3 vezes 8 daria 24. Certo? Aqui dava 2, eu vou descer esse 4, colocaria o 3 aqui de novo, e aí resultaria em resto 0. Como deu resto 0, eu sei. Quando tiver apenas, no caso, unidade, dezena e centena, eu tenho que fazer a conta todinha no braço, na raça. Agora, quando for um número que tem unidade, dezena, centena e unidade simples, no caso de milhar, certo? Unidade simples de milhar, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer a conta apenas dos últimos 3. Se os últimos 3 forem divisível no caso aí, ó, for divisível no caso por 8, d resto igual a 0, eu vou dizer que 3.112 é divisível no caso por 8. E esse caso aqui, como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Apenas dividir quem? 136 divisível por quanto? 8. Por 8. Né? E aí, o que eu faço agora? Por 1, por 2 não dá, né? Tem que ser por 1, que vai dar quanto? Que vai dar 8. Certo? E agora? Aqui vai dar 5, né? Sim. Certo? Vou descer o 6. 8 vezes quanto? Que dá 56. Vezes 7. Aqui vai dar 56, que vai dar 0. Então, eu vou dizer o quê? Que o meu 8, ele é o quê? Divisível por 4.136.
Vocês repararam bem que a divisibilidade por 4 e por 8, elas são bastante semelhantes? Elas são semelhantes? A diferença é, né, que por 4, a gente olha o quê? Apenas os dois últimos, né? Por 4, apenas os dois últimos. Já por 8, é apenas o quê? Os 3 últimos números. A gente tem que olhar os 3 últimos números. Por 4, tem que terminar em quê? 0, 0. Por 8, tem que terminar em quê? Em 0, 0, 0. Vamos anotar isso daqui, ó. Então, a gente viu a divisibilidade por 2, certo? Depois por 3 e depois por 6, certo? Aí agora a gente viu por 4 e por 8. Veja bem, por 2, esse número foi o quê? Par. Se for par, é divisível por 2. Somando todos os algarismos, né? Somando todos os algarismos, e a soma desses algarismos terminar em um número que esteja na tabuada do 3, vai ser divisível por 3. Por 6 agora. Por 6 tem que ser divisível ao mesmo tempo por 2 e divisível ao mesmo tempo por quanto? Por 3. Por 4, tem que terminar em 0, 0, ou os dois últimos números seriam o quê? Divisível por 4. Por 8, a mesma coisa. Tem que terminar em 0, em 0 e 0, ou então os 3 últimos números seriam o quê? Divisível por quanto? 8. Por 8, beleza? Vamos avançar? Sim. E agora, por 9. Alguém chuta? Tem quantos? Tem muitos. Ah, Já cansou? não. Agora, olha só. Divisibilidade, divisibilidade, letrinha feia, hein? Divisibilidade por 9. Divisibilidade por 9. E aí? Deixa eu fazer a pergunta. Bicidade. É Esse quando... tá parecendo um C. 28.314 é divisível por 9? E aí? Não sabemos. Divisibilidade. É quando... Não sabemos. E aí? A gente ainda não sabe. Ô, professor, eu não sei, mas o Google me respondeu aqui. Então me responde então aí, o que o Google te respondeu? É quando a soma de todos os algoritmos é divisível por 9. Então é a mesma coisa do 3? E sim. É a mesma coisa do 3. Gente, olha só. Para saber se o número ele é divisível, no caso, por 9, é a mesma regra do 3. Olha só, eu vou somar aqui, ó. 2 mais 8 mais 3 mais 1 mais 4. Eu vou somar todos esses números, certo? Se a soma de todos esses números tiver na tabuada do 9, eu vou dizer o quê? Que ele é divisível por 9. Então, a regra do 3 e do 9 são as mesmas. O que muda é o quê? Que no lugar de ser divisível por 3, tem que ser por quanto? Por 9. Então, somando, ó, 2 mais 8 dá 10. Com mais 3 dá 13. Com mais 1, 14. Com mais 4, 18. Tem o 18 na tabuada do 9? Hello? Tem o 18 na tabuada do 9? 18 vezes 9 vezes 2, né? 9 vezes 2 dá igual a quanto? 18. Então, 28.314 é divisível por 9. É a mesma regra que o 3, né, professor? É a mesma regra, mas só que esse número aqui, ó, que é a soma, ele tem que estar na tabuada de quem? Do 9. Tá bom? É a mesma regra. Outro número aqui, ó. 6.408 é divisível por 9? 6 mais 4 mais 0 mais 8. 6 mais 4 dá quanto? 10. 10 mais 8 dá quanto? 18. Tem 18 na tabuada do 9? Então, tem. Então, eu vou dizer que esse número aqui, ó, 6.408, ele é o quê? Divisível por 9.
Belezinha? Ok. Agora outro número aqui, ó. 27.319. É divisível por 9? Vamos ver, ó. 2 mais 7 mais 3 mais 1 mais 9. 2 mais 7 dá 9, certo? 9 mais 3 dá 12. Com mais 1 dá quanto? 13. Não certo? é divisível. 13. Aí 22. 13 aí, ó. 13 aí, ó. Vai dar 22, né? Sim. 22. Tem 22 na tabuada do 9? Não. Então, 27.319, ele não é o quê? Divisível por Fala aí, Cauê. 9. Entenderam essa daí? Agora vamos ver um outro aqui, ó. E se eu perguntar para vocês, por 5? Eu sei. Qual é? É quando o último número é 5 ou 0. Exatamente, ó. Então, a divisibilidade por 5 vai ser quando termina em 0 ou o quê? Ou 5. E acabou por aí. Um número ele vai ser divisível por 5, ele vai ter divisibilidade por 5 quando ele terminar em 0, certo? Ou então 5. Então, veja bem, 10, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 5.555, 10.055, 345, 375, 395, 300, 700, todos esses números que terminam em 0, certo? Eles vão ter divisibilidade, no caso aí, por 5. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 42.220, é divisível por 5? E aí, gente, me respondem. Falem comigo. É divisível por 5 esse número aí? Sim. Por quê? Porque termina em 0. Agora, se eu perguntar aqui, ó, 21.327 é divisível por 5? Não. Porque termina em 7. Porque não termina em 0 nem em 5. Oi? Porque não termina em Porque 0. não termina em 0 nem em 5. Por isso que não é difícil. Certinho. E agora, se eu perguntar para vocês aqui, ó, por 5 é fácil, né? Sim. E agora, se eu perguntar aqui, ó, quando o número ele vai ser, no caso, divisível por 10? Eita. Por 10, e aí? Por 10, agora. Por 10. Tem que ter o 0 no final. E aí, o Google não ajudou, não? Divisibilidade por 10. Um número, ele vai ser... Então, responde. É quando tiver quando o número terminar em 0. Foi isso que eu falei. Toda vez, foi isso aí que você falou também. Toda vez que um número ele terminar em 0, ele vai ser divisível por quanto? Por 10, beleza? Por exemplo, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1 milhão, 2 milhões, 3 bilhões, 100 mil, 500 mil, 700 mil, terminou em 0, vai ser o quê? Divisível por 10. Fácil? Facinho? E se for por 100? Se eu perguntar aqui por 100, alguém sabe me dizer? 0 por também? 100? Hã? 0 Olha também? só, por 0, por 10 tem que terminar com um 0, beleza? Agora, olha só, por 100, o número vai ser divisível por 100 quando ele terminar em 0, 0. Eita. 0, 0. Por exemplo, mas é a mesma coisa. Quem mais? 1.000, 2.000, que mais? 1.700, 1.800,
certo? Também. 220, é? É. Não, Ou não. terminou só em 0. Não, não. 2.200 e... Deixa eu ver aqui. 2.220, é? Não. Não, né? Terminou só em 0. E agora, por 1.000. É quando termina em 0, 0, 0? Sim. Por 1.000 vai ser o quê? Por 1.000, se terminar em 0, no caso, 0 e 0. Então, se ele terminar em 0 e 0, 0, por exemplo, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, 1 milhão e por aí vai. E aí, galera, o que vocês acharam? Conseguiram entender bem? Sim. Deu para entender? Vamos fazer agora uma revisão geral disso daí? Então, nós aprendemos os critérios de divisibilidade por 2. Vou colocar organizado aqui, ó. Por 3, certo? E por 6, certo? Depois nós aprendemos por 4 e por 8. Depois por 9, certo? Depois por 5. Depois por 10. Por 100 e por 1.000. Consegue me dizer um por um como é que é? Sim. Vamos lá. Escolhe aí, por 2. Quanto que ele vai ser divisível por 2? É hora de vocês ligarem o microfone e me responder o número agora. For par. Por 3. É quando a soma for divisível por 3. A soma dos algarismos for dividida por 3. Isso, por 6. Se for dividido por 2 ou por 3? Isso daí, Luiz Felipe. Por 4. Felipe. Por 4? Falhou a memória. Eita. Deu branco. Calma aí. O 4 e o 8, ele tem uma semelhança, né? Calma aí, o Google vai ajudar, calma aí. Alguém mais? Quando termina em 00. Quem mais? Era do 100. Era do Cauê, Google. me responde aí, Cauê, me ajuda aí. Calma aí, professor. Quando terminar em 00. Caleb, me ajuda, Caleb. Apresentador Caleb. Arthur, me ajuda aqui. Me ajuda aí, Caleb. Quanto número vai ser divisível por 4? Por 4, se eu acabei de falar, falar, sei. Pode falar. Fala, Ana Júlia. Quando terminar em 00 ou quando os últimos 2 números formarem um número que é múltiplo de 4. Exatamente, isso daí. Deixa eu ver aqui. Maria Letícia, você consegue me ajudar? Vinícius Vitor, Yasmin. Por 8. Alguém sabe por 8? Eu sei. Responde. Quando termina em 0, ou quando os últimos 3 números forem divididos por 8, no resultado. Exatamente. E por 9? Igual ao do 3. 9 Igual ao do 3. Igual ao do 3, mas a soma tem que ser divisível por quanto? Por 9. Por 9. E por 5? Quando terminar quando tá 0 ou 5. Como? Não entendi nada. Quando termina em 0 ou 5. 0. 0, por 5 é quando termina em 0 ou 5. E por 10? Quando termina em 0. Quando termina com 0. E por 100? 0. E por 1.000? 0. Ah, então vocês já aprenderam tudinho. Nossa, Galera, mas então, o microfone tava tipo 0, agora 0, 0, uma 0, outra- 0, 0. Tava assim. Agora uma 0, pergunta, 0, 0, 0. agora uma Tá bom, pergunta Cauê? generalizada. Agora uma pergunta generalizada. O que significa divisibilidade? É que quando o número é divisível por outro. É divisível por outro. É quanto um número cabe dentro de outro. Isso. Então, o que é um número que é múltiplo? Por exemplo, o que é um número múltiplo e o que é um número divisível? Alguém sabe me Múltiplo dizer? é quando é... Tipo, fica Tem na na tabuada. Tem E na divisível tabuada é quando um cabe dentro do outro. Por exemplo, se eu perguntasse assim, ó, se eu escrevesse aqui a sequência no caso da tabuada do 2 aqui, ó, seria 2, 4, 6, né? 8, 10. Por exemplo, se eu perguntar aqui, ó, o 10, ele é múltiplo do 2? Sim. Olha só,
O múltiplo a gente pode encarar como se fosse uma família. Como assim, professor, uma família? Veja bem, aqui o 2, ó, ele é lá, deixa eu ver, o pai, certo? O pai não, o vô. O vô não, o bisavô. O 4, no caso, ele vai ser quem? Eu vou. O vô. O 6 vai ser quem? O pai. Certo? E aqui vai ser o quê? Os filhos dos filhos. Então, olha só, o 10, no caso, ele é o múltiplo do 2, porque ele tem porque ele é como se fosse hereditário. Né? Então, olha só, ele está na família do 2. Por ele estar na família do 2, eu posso dizer que ele é o quê? Múltiplo. Se ele for múltiplo, obrigatoriamente ele é o quê? Divisível. Porque, olha só, 2 vezes 5 é 10. Galera, o microfone, por favor, desliguem. Olha só, o 2, no caso, se eu multiplicar por 5, vai dar 10. Então, eu posso dizer que o 10, ele é um múltiplo, no caso, de 2. Eu posso dizer também o seguinte, que o 10 é divisível por 2. Por quê? Porque eles estão na mesma família. Então, quando eu pergunto o que significa divisibilidade? Divisibilidade, quando a gente pergunta, é se esse número cabe, no caso, dentro de outro número. Então, olha só, quando eu pergunto, tal número é divisível por 2, eu estou perguntando se o 2 cabe quantas vezes dentro desse número. Quando eu pergunto por 3, tal número é divisível por 3, eu estou perguntando quantas vezes esse número cabe dentro, né? Quantas vezes o 3 cabe dentro desse número. O 6, a mesma coisa, o 4, a mesma coisa, o 8, o 9, o 5, o 10, o 1000, né? O 100 e o 1000. Então, os critérios de divisibilidade é uma ferramenta que nos auxilia justamente para isso, para a gente ter essa noção sem precisar ficar fazendo muitos cálculos, certo? Sem precisar ficar fazendo muitos cálculos, certo? Para obter uma resposta que podemos verificar por meio desses métodos aí de divisibilidade. Tranquilo? Conseguiram compreender bem? Conseguiram compreender bem? Sim. Cauê, entendeu? Tudo certo, então? Ana Júlia, entendeu? Arthur, Breno, Caleb, Cauê, sim. Guilherme, João, Luiz, Maria Letícia, Vinícius e Yasmin, tudo certo? Sim. Dom Miguel, certinho? Sim. Então é isso, galerinha. A aula de hoje, a missão dada foi missão cumprida, aí aprendemos todos os critérios aí professor, de divisibilidade. Oi. Professor, foi um prazer inenarrável estar aqui também, né? Foi um prazer inenarrável estar com vocês nessa manhã de segunda-feira. Então, caso não tenha mais dúvidas... Quando alguém fala que é um prazer inenarrável estar com a gente, ninguém fala isso. Ninguém fala, não? Ninguém fala. Então, olha só, galerinha. Vocês não têm mais nenhuma dúvida? Não. Não, é só 000. Então, eu vou encerrar a aula e vou dizer que foi um prazer inenarrável estar com vocês aqui nessa manhã. Beleza? Parabéns. E até a próxima. Eu sou o último a sair da aula. Tchau. Então, tchau. Tchau, professor. Foi um prazer inenarrável estar aqui com o senhor.